E a parte boa é quando você vê ali a nota e dá um alívio danado, né? Meio que sai um peso das suas costas, esse período todo de dedicação, de estudo. Foram várias horas de estudo diárias. Então, isso, poxa, consegui. Agora descansar um pouco, relaxar, aproveitar o momento. E a sensação é muito boa, né? Para quem foi quem foi a primeira pessoa que você deu a notícia? Rapaz, eu nem sei, porque eu acho que eu peguei. Soltaram no grupo lá, né? E eu fui encaminhando já para um monte de gente. Então, meus pais, alguns amigos meus, colegas, acho que receberam mais ou menos no mesmo momento ali, que encaminhando no WhatsApp para várias pessoas. Que legal. E eles demonstraram felicidade também com essa aprovação? Com certeza, né? E assim, é o que eu acho interessante é que muitas pessoas que próximas a mim acabam se incentivando também a estudar, né? Porque é difícil, passar em qualquer concurso, seja técnico, analista, auditor, tem as suas dificuldades, cada um tem sua história, mas é possível você fazer um esforço, você se dedicando, é possível fazer. Então, a sua aprovação, de certa forma, ajuda, né? Meio que incentiva outras pessoas também a estudar, a se dedicar também. Isso também dá uma gratificação muito grande. Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Marques e hoje a gente vai entrevistar o Matheus Araújo, aprovado no concurso do TCU, uma pessoa aí com uma história muito bacana que decidiu compartilhar essa entrevista. Então seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado aí, professor. Um prazer estar podendo compartilhar aqui com vocês um pouquinho da história, da batalha que foi durante esse período aí de estudo. Nossa. Começa falando pra gente, então, quem é o Matheus? Tá, tenho 33 anos, sou baiano, nascido lá no sertão da Bahia, em Cerro do Bonfim. Atualmente eu moro em Maceió, Lagoas, trabalho na Justiça Federal, já tem 10 anos aqui no TRF da Quinta Região, aqui em Alagoas. Enfim, é mais ou menos isso aí. Você é formado em quê? Eu fiz gestão financeira, o tecnólogo, justamente para fazer o concurso público pra superior, né? Para o cargo de auditoria. Aí eu fiz, mas eu sou o tecnólogo justamente com esse objetivo mesmo. Certo. E nesse concurso que você trabalha, você é técnico, analista? Eu sou técnico. Assim que eu terminei o ensino médio, na verdade, até um pouco antes de terminar o ensino médio, eu comecei a estudar para concurso público. Ah, e mais ou menos lá em 2007, 2008, eu fui aprovado. Um desses concursos que eu fui aprovado foi justamente esse, e fui chamado em torno de 4 anos depois, né? O concurso foi em 2008, mais ou menos. Em 2012 eu fui nomeado aqui. Então, você foi aprovado, 10 anos depois você voltou para essa carreira de concurseiro de novo, para conseguir um Exatamente. cargo de nível superior. Então, teve dois momentos aí que você teve que tomar a decisão de estudar de novo para concurso, né? Estudar para concurso pela primeira vez, estudar para concurso de novo. E quais foram as razões que você tinha para poder começar a estudar para concurso? Então, assim, decisões bastante diferentes, até pela questão do momento, né? Lá em 2007, eu passei na faculdade, passei em engenharia civil, estava ainda na metade do terceiro ano, e, assim, começaram a surgir as oportunidades relacionadas a concurso. Eu tenho um tio que ele era justamente policial, né? Ele trabalhava, já era concursado, e ele sempre me incentivava. Então, assim, vou aproveitar aqui esse período, vou tentar seguir aí ver o que acontece. E nesse inter eu acabei estudando bastante, né? Foram 2 anos de estudo específico aí para concurso, e eu consegui ser aprovado, nomeado até para Tribunal de Justiça lá na Bahia.
na região de Ceabra. Eu passei lá em primeiro lugar. Técnico administrativo da NTT, trabalhei até 3 anos lá no Maranhão. Também passei em primeiro lugar. Auxiliar legista lá para Petrolina, em Pernambuco, né? Foi em nono lugar. E 31º aqui no TRF aqui em Alagoas. Aí foi justamente o concurso que eu esperei um tempinho para ser nomeado. E por que que você escolheu esse, então? Pronto, justamente foi incentivo muito do meu tio, assim, e também na época o concurso estava sendo muito valorizado. Se eu pegar nessa época, pode observar que houve muito aumento salarial, valorização do servidor lá em 2007, 2008. Isso, de certa forma, impactou, né, na minha decisão, na minha escolha de vida mesmo. Aí eu dei uma parada, assim, queira ou não, o salário na época razoável, tudo, a pessoa se acomoda um pouco. E agora, em 2020, mais especificamente em maio de 2020, eu recomecei a estudar. Eu- Muito também pela questão da pandemia, né? Eu aproveitei muito esse período aí Uhum. e decidi, né, seguir essa carreira de controle. Também muito pela questão finalística, né, de auditar as contas públicas, algo que me chamou muito a atenção do que fazer. E justamente foi questão salarial também, tudo. Foram os fatores que me motivaram a voltar a estudar e aproveitar esse período aí. Você falou que foi aprovado várias vezes em primeiro lugar, quando você estava estudando lá para esse cargo de técnico. Provavelmente você já era, então, uma pessoa muito inteligente desde a escola, né? Desde o ensino médio, Eu sempre por fui conta. muito esforçado, desde, assim, eu tinha sempre uma rotina de estudo e até eu talvez seja até um pouco competitivo nessa questão de vestibular, concurso, tudo. Então eu sempre fazia realmente o meu melhor nessa questão aí de rotina, de dedicação mesmo. Fui bastante esforçado. Então, tanto na questão em vestibulares quanto concurso, graças a Deus, eu consegui ter esse sucesso, justamente que eu me dedicava bastante, né? Certo. E essa dedicação que você sabia que tinha e que sabia que dava resultado, ela te deixou mais confiante para poder fazer esse concurso do TCU? Sim, sim, com certeza. Eu sabia que ia ser aprovado, não no TCU. Sabia que a longo prazo, algum concurso da área de controle, eu seria aprovado. Claro que TCU, assim, não tinha certeza de nada, né? Mas eu focava na questão muito do processo. Eu não ficava preocupando se ia ser aprovado, quando ia ser aprovado. Minha ideia é justamente focar no estudo. Então, a minha preocupação era cumprir as minhas metas, cumprir a organização semanal de estudo. A consequência viria, obviamente, com o tempo, enfim. Então, o grande foco foi justamente esse, manter a constância nos estudos, né? Legal. Você confiava, então, no processo, né, de preparação. Você acreditava que você ia fazer tudo o que era preciso, né, cumprir as metas, utilizar as estratégias, as técnicas. Você tinha um processo que já tinha te levado a várias aprovações anteriormente e que você sabia que se você seguir aquele processo de forma correta, você vai chegar à aprovação. Não importa se é no próximo, no concurso seguinte ou no depois, né, mas você iria chegar. Era essa a confiança que você tinha, né? E você Exatamente. chegou a fazer os concursos da área de controle? Então, nesse último período de estudo, que é o que eu lembro mais, assim, da questão de rotina, eu fiz o Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi o primeiro, foi justamente no início de 2021, salvo engano, esse concurso. Eu tinha um pouco mais de 8, 10 meses de estudo, e eu fui muito mal. Eu fui mal nele, né? Por exemplo, economia, eu tinha 11, 12 questões, eu acertei apenas duas, o resto eu errei. Estatística, assim, para mim estava grego ali, né? Tinha três questões que, para mim, eram questões ali escritas em grego. Então, até contabilidade tinha
sempre assim, ó, essas questões, contabilidade pública, administração financeira, a percentual de acerto só de 50%, tudo. As únicas matérias que eu fui melhor foi português, matemática financeira e raciocínio lógico e auditoria. No mais, um desempenho bem abaixo. Então, não cheguei nem perto de ser A redação corrigida, né? classificado, exatamente. E você já estava treinando para redação nessa época? Sim, na época eu treinei numa determinada plataforma que na época eu conheci, mas honestamente também o treino foi menor, porque eu ainda estava na fase de absorção de conhecimento. A parte de redação, queira ou não, você precisa aprender e para poder justamente escrever ali. E eu ainda estava na questão de absorção de conhecimento e tinha noção disso. Então, dedicava tempo já para a discursiva, mas ainda com uma certa, um período menor do que o ideal, na verdade. Esse período menor era o quê? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? Eu fazia em torno de uma redação por semana, uma redação apenas por semana. Você sabe que uma redação apenas por semana já é um ritmo intenso para vários candidatos, né? Porque a maioria nem estuda para discursiva. Então, é engraçado você falar isso porque mostra que o seu nível de exigência com a sua preparação já era elevado. Já, né? Você fala para mim assim, eu fiz uma redação por semana. Para algumas pessoas, uma redação por semana, cara, é quase inalcançável, assim. E você fala pequeno. Então, eu já estou curioso para saber como é que foi essa preparação para o TCU. Mas a gente chega lá. Depois desse do TCDF, você fez mais algum? Aí eu fiz o TCE lá do Amazonas, que foi, assim, ó, eu acho que um concurso essencial para mim, porque foi o primeiro concurso da FGV. Na época eu nem achava que o TCU também seria FGV, mas acabou que a FGV está abocanhando tudo aí agora, né? E, assim, é muito diferente a cobrança de várias matérias da FGV para a CESP, e ali me deu uma experiência muito grande. Inclusive, português mesmo é muito diferente. E, inclusive, a questão da discursiva, né? Entender um pouquinho da banca, conhecer um pouquinho da banca foi essencial na preparação para o TCU. Ali eu já preparei um pouco mais, eu fazia em torno de duas redações já por semana, mas eu cometi um grande erro, eu acredito, que foi não. Porque lá a gente teve um interstício entre a prova objetiva para discursiva. Eram apenas 8 dias, né, uma semana, mas, assim, eu estava lá em Manaus, no hotel, tudo, daria para poder ter intensificado. Pô, por dia, assim, daria para fazer o quê? Umas 4 redações? Sem você, sem ter nenhuma obrigação, só estar ali esperando a próxima prova, seria suficiente. Eu acabei que não fiz isso. Aí não fui muito bem, a prova estava fácil, a prova discursiva lá do TCU Amazonas, razoavelmente fácil. Eu tirei 20 pontos de 30 possíveis e acabei perdendo algumas posições. Aí, e aí serviu justamente de aprendizado para intensificar mais ainda o estudo no TCU. Você acha que você não intensificou esse estudo por questão do cansaço mesmo? Porque uma prova de concurso, assim, para que você está estudando, ela consome bastante energia, né, naquele final de semana ali. Verdade. Lá a prova foi quarta-feira. Ah, foi quarto. Foi aquela prova totalmente maluca, né? Isso. Mas assim, sendo bem sincero, claro, tem o cansaço, tem o fator cansaço, mas eu meio que confiei mais assim na questão do que eu sabia, achava que seria suficiente. Realmente o fator primordial foi isso mesmo. Ah, Foi um pouco, digamos assim, não sei se a palavra bem correta nesse sentido seria prepotência lá nesse sentido, mas eu meio que desprezei um pouquinho o treinamento da discursiva em si.
Você estava confiante que você saberia o conteúdo, né? Isso. Que é o que normalmente o pessoal julga ser o mais importante, e é o mais importante, né? Mas não é É. só isso, né? Mas você estava confiante nisso, foi para a prova e o que que aconteceu? Você não, o que que houve assim que você acha que o seu desempenho não foi bom? Então, eu atrapalhei até algumas interpretações, e, enfim, errei. Assim, até a dinâmica de uma das questões, a sequência lógica, eu me atrapalhei um pouco. Uma delas eu fui razoavelmente bem, fui bem, né? Valia 15, eu tirei 13, só que na outra eu atrapalhei completamente a sequência lógica. Aí eu tirei apenas 7 dos 15 pontos válidos. E como eu disse, foi uma questão razoavelmente fácil, né? Não era uma questão muito complicada assim que você dissesse, não, poxa, tirar 7 8 aqui foi razoável, como foi até na questão do TCU agora, de análise de dados. Para mim, eu tirei 7. Então, para mim, ali foi razoável por conta da média, da dificuldade. Lá no Amazonas, não. Tanto que eu perdi posições justamente na fase discursiva, mostrando que realmente poderia ter ido melhor. Uhum. Aí depois do TCE Amazonas, você chegou a fazer qual outro concurso? Não, aí só foi o TCU mesmo. Lá eu ainda fiquei classificado no TCU Amazonas, tive as redações corrigidas, né? E fui cento e pouco, mais ou menos, 106, por aí. Mas depois disso, só o TCU até que nem teve algum, nem lembro se teve algum Teve a concurso. CGU nesse meio aí. A CGU, na verdade, foi depois do TCU, né? A prova. Foi uma semana depois da prova objetiva da É, CGU. tava tudo meio misturado ali ainda. Sim. Eu até cheguei a me inscrever, mas assim, o cansaço estava muito grande depois da prova objetiva do TCU. Eu preferi, não, vou focar aqui, descansar essa semana, e aí na próxima já começo a intensificar os estudos para discursivo. Aí acabei não fazendo a CGU, não. Uhum. TCE Rio também você não chegou a fazer? Não, não, o TCU Rio foi mais ou menos lá perto do TCDF, eu estava ainda fase de maturidade do estudo. Assim, eu pensei, poxa, se eu for, tinha algumas questões diferentes ali, alguns assuntos diferentes. Eu disse, eu vou tentar focar aqui para tentar um sucesso melhor. Agora conta um pouco como é que foi essa sua vida social ao longo dessa preparação aí, já mais intensa para o TCU. Então, como eu falei, né, um dos fatores que me ajudaram a estudar foi a questão da pandemia. Então, aqui em Alagoas eu moro só, né? Minha família é toda da Bahia, atualmente eu sou divorciado, então essa questão social eu pude meio que a gente não podia sair, não podia praticar esporte, academia, futebol, praticamente nada. Então isso acabou até sendo uma motivação para reservar mais tempo para estudo, né? Até a questão do trabalho, o teletrabalho também, você não tinha que se deslocar, carro ou transportes, né, de trânsito, essas coisas, isso facilitou muito. Então, eu não posso nem falar assim, poxa, como seria a sua programação eventualmente em situações comuns, né? Não posso dizer a respeito disso porque foi um período absolutamente incomum aí. Então, praticamente minha alimentação praticamente comprada, assim, fora, para economizar também tempo, e todo o período que eu tinha, assim, investido em trabalho e questão do estudo mesmo. Eventualmente, uma outra distração, mas bastante minimizado mesmo. Uhum. Muito por conta de ser forçado a isso também, né? Talvez se tivesse numa situação mais normal, eu estudaria, teria uma rotina, mas talvez aí um período maior de estudo e menos horas líquidas por dia, né? Uhum.
Muitas pessoas têm falado desse período, né, de estudo que pegou ali um pouco da pandemia, têm falado que foi um estudo muito solitário, Sim, que você não tinha contato praticamente com ninguém, justamente porque todas as plataformas são muito, né, são online, não isso. tinha aquela aula presencial, não tinha um curso presencial, não tinha essa questão social, e no seu caso, você ainda não tinha ali a família por perto, né? Você também sentiu esse aspecto? Sim, sim, isso foi um fator bastante complicado mesmo, né? Estudar não é algo, para concurso não é algo fácil, é cansativo, envolve persistência, tudo, e você sozinho ali, né? Às vezes, num dia que você erra várias questões, às vezes você pega um assunto lá de economia, de estatística, você lê lá o PDF ou assiste a aula, poxa, bacana aqui, você vai fazer a questão, pô, acerta quase nada. Então, você está ali sozinho para absorver tudo isso e batalhar, né? Então, assim, o que ajudou é que, queira ou não, a gente tem muito contato hoje por WhatsApp, Telegram, né? Então, alguns colegas meus, amigos, que também estavam estudando, assim, a gente descobriu lá alguns grupos muito bacanas do Telegram, inclusive muitos dos aprovados do TCU já estavam nesse grupo, a gente trocava algumas ideias, tudo, e você percebia justamente que a dificuldade que você tinha, outras pessoas também têm. Então isso dá uma certa tranquilidade, tudo, para, poxa, eu vou batalhar aqui também porque é necessário. Interessante. Legal. Então, esses grupos, eles de fato ajudaram você nessa preparação, né? Sim, bastante. Como eu falei, eu passei 8 dias lá em Manaus, na objetiva para discursiva, e no hotel tinha umas 8 pessoas lá que também estavam fazendo esse concurso, e a gente trocou ideias, tudo, e foi justamente nesse período que eu fui adicionado aí, fui conhecendo esse pessoal, e serviu bastante, né? Esse intercâmbio aí ajuda bastante o concurseiro. Certo. Conta aí como é que foi, então, essa fase final para o TCU. Qual foi a estratégia que você usou de estudo? Se você estava fazendo algum tipo de acompanhamento individual ou não? E como que você conheceu você concursado nessa jornada aí? Pronto. Nessa reta final, eu fiz uma mentoria específica, né, no site Forte Concurseiros, né? E eles me ajudaram bastante nessa reta final. E lá no grupo, atualmente, a gente chama esse grupo TCU A Saga, né? E foi justamente lá que eu conheci o Você Concursado. Então, na fase lá do. Depois saiu o edital, que tinha essa divisão mais ou menos de 2 meses, um pouco mais de 2 meses, da objetiva para discursiva. Então, vamos fazer o seguinte: agora eu vou focar na objetiva. Fiz isso, né, e especialmente ali estatística e análise de dados, que veio um pouco acima do tom, e foquei bastante nisso, até comprei material específico para isso. E beleza, assim que eu soube que tinha a possibilidade de ser classificado, né? Tinha feito o mínimo e numa, numa nota razoável ali, com uma boa perspectiva de realmente ser chamado para discursiva. Aí a gente foi ver a questão dos investimentos para para a segunda fase, né? Para a prova discursiva. Então, eu escolhi alguns materiais, o de vocês, também fiz uma mentoria específica de administrativo e controle externo com o professor Ebert, e fiz uma mentoria bem específica ali, que eu acho que foi também muito importante para até conseguir a nota na análise de dados, com o Rafael Bittencourt, que também era um colega lá desse grupo, ele já é auditor do TCU, e me ajudou muito com isso. E aí foi nesse período de 2 meses, entre a prova objetiva e a discursiva, foram muitas questões, né? Só de vocês lá, acho que tinham umas 70, ou mais ou menos isso, de questão. E eu fiz todas que vocês propuseram lá no curso do TCU. Mandei, né, alguns lá para correção. Achei muito boa, sempre cumprindo o prazo. Fantástico o serviço de vocês.
E, assim, a gente ia percebendo a questão da evolução, né? E vocês fizeram, se eu não me engano, uns 7, 8 simulados, se eu não me engano. Eu acho que, eu acho que chegaram a 9 simulados. Nove Foram um por simulados. semana até a prova, e já tinha um, acho que antes de ter a prova. Fora as questões avulsas, né? Exatamente. E eu consegui fazer todas elas. Eu acho que, assim, por exemplo, também nos grupos a gente ia propondo algumas questões. E dentro de todo esse material que eu fui fazendo, acho que eu passei de 100 questões resolvidas discursivas nesse período. E, conta disso, eu fui tive, graças a Deus, um excelente desempenho na. A gente estava levantando aqui, né, antes de começar a entrevista, a nota, né? O pessoal tinha feito uma tabelinha ali com filtro para saber as maiores notas na discursiva, e o Matheus estava com a oitava maior nota no concurso do TCU. Né? Então, assim, mostra que a preparação, ela dá frutos, né? Então, você se dedicou, foi muito além do que a maioria dos candidatos fez, né? Então, assim, realmente foi atrás, realmente fez várias discursivas. E assim, uma coisa interessante é porque para a prova objetiva, a gente já tem a consciência de que você precisa fazer várias questões antes da prova, né? Essa informação ela já está consolidada na cabeça dos concurseiros. E para a prova discursiva é semelhante, né? Quanto Ah, mais questões você fizer para a discursiva, mais preparado você vai estar no dia da prova. E, pô, 100 redações antes do concurso é algo extraordinário, assim. E o resultado vem, né? Eu não sei, queria que você me contasse. Você sabia todos os temas que caíram? Você dominava todos os temas, por isso você conseguiu uma boa nota? Ou você acha que teve um pouco ali da técnica, daquela malícia mesmo que você adquire para fazer prova discursiva? então, eu gosto muito de ler, né? Sempre leitura, assim, é um dos hobbies meus. Então, quanto aí, você lê muito, acaba escrevendo razoavelmente bem. É meio que uma tendência. Então, na parte de coesão, erro gramatical, tudo isso, eu fui perfeito, digamos assim, em todas as questões, né? Não perdi ponto nenhum nessa parte. Mas a questão do conteúdo, eu não nem cheguei perto de saber tudo. A primeira questão, assim, sempre tem aquelas pegadinhas que na hora da prova você acaba ficando com receio e tudo. E tinham algumas questões ali bem abertas, por exemplo, tinha uma questão que falava da prescrição e anistia, indulto, tudo que eram um pouco amplas, né? Eram bastante amplas ali. E até a questão de contabilidade pública também, ela ia falando sobre a convergência, tudo e assim, uma coisa que, poxa, você tinha uma amplitude muito grande de período ali para você analisar tudo. Não tinha uma resposta, até o gabarito da banca mostrou isso, não tinha uma resposta 100% fechada. Então, e análise de dados, para mim, foi a mais difícil, que é um tema bastante complexo ali de modelo de treinamento, métrica, a matriz confusão. Assim, para quem nunca tinha estudado aquilo, aprender isso no período pós-edital não foi fácil. Mas, pelo menos, eu consegui salvar ali os 7 pontos, né? Quase 50%. Agora, assim, a primeira questão eu sabia, a questão de contabilidade pública e de prescrição, eu tinha uma boa noção do que era. E a peça técnica eram 4 casos. E eu fiquei em dúvida em todos. Minto, eu fiquei em dúvida em 3 situações. Uma delas eu tinha certeza, nas outras eu fiquei em dúvida por se aquilo abrangia ou não as exceções da lei. E graças a Deus eu tomei a decisão certa. Todas eu fui pela regularidade e irregularidade do procedimento lá, fiz o julgamento correto, graças a Deus eu tomei a decisão certa. Mas também não fui assim, poxa, é isso aqui, pronto, não tinha essa certeza no momento da prova, não.
Tanto que quando eu saí, eu fiz aqui a prova no complexo escolar que tem, a gente conhece como CEPA. Quando eu saí da prova, eu fiquei ali uns 20 minutos aos redores do local, meio que andando antes de pegar o Uber para voltar. Assim, eu pensei que tinha ido mal, né? Eu não tinha a mínima noção ali do que realmente eu tinha feito mesmo, se eu tinha atendido o que a banca queria. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar os grupos, o pessoal tudo na mesma dúvida, todos na mesma angústia, eu disse, poxa, então não só sou eu, não. Mas, graças a Deus, eu tomei a maior parte das decisões corretas. E a pior questão mesmo foi essa questão de análise de dados, que para mim é um assunto muito difícil, mas mesmo assim eu consegui estar acima da média, né? Da nota média que o pessoal Muitos candidatos conseguiram nessa mesma questão, né? Eu costumo falar sobre que eu acredito que esse seu treinamento ele fez com que você conseguisse essa média um pouco superior na questão difícil, né? Porque você vê vários modelos de prova, você já sabe mais ou menos a dinâmica ali das cobranças, então, por mais que você não saiba o conteúdo, você consegue escrever o texto, né? Eu acho que esse é o principal fator da preparação para a discursiva, porque se você vai fazer uma discursiva que você sabe, ótimo, melhor dos mundos, você sabe o conteúdo, você sabe a técnica, você junta ali e faz uma discursiva boa. Agora, se cai uma discursiva que você não sabe, algumas pessoas deixariam a questão em branco, porque elas não sabem o conteúdo e não conseguem nem discorrer sobre nada, isso é né? Como verdade. você já tem a dinâmica, você consegue fazer alguma coisa. E assim, dois fatores nessa parte de entender a dinâmica me ajudaram. Um foi fazer uma prova da banca antes, né? E no caso específico de vocês, me ajudaram muito também porque a correção de vocês ela foi muito similar ao que realmente a FGV cobra, né? Tanto os espelhos que você disponibilizaram das questões, quanto as correções das redações que eu enviei foi muito similar ao padrão ali da FGV, ao que a FGV seguia. Então, realmente eu tenho que novamente agradecer também o serviço de vocês, porque conseguiu simular bastante, né, o padrão FGV. E como é que foi o resultado no concurso? Como é que a discursiva aí foi fundamental na sua classificação? Conta o que aconteceu aí nesse processo. Então, eu fiquei com 61 pontos na prova objetiva das 100. eh, Fiquei mais ou menos em 117 por aí, da ampla concorrência, né, contabilizando todos. Já era uma posição razoável, né? Provavelmente o TCU chamei, vai chamar 39 esse ano e provavelmente tem um anseio de chamar 150 ano que vem, se esperamos que faça isso. Mas aí, com a discursiva, eu ganhei mais de 80 posições, né? Depois dos recursos, fiquei em 23º, tendo então agora a possibilidade até de já no primeiro curso de formação, se Deus quiser. E a discursiva foi essencial, né? Foi um pulo, um salto muito grande. Eu saltei, que eu tirei 76,5 na nota preliminar, já saltei aí bastante, estava em 29º. Ganhei mais 3 pontos com os recursos, e aí fiquei em 23º na posição final. Então, você estava em 117 na Isso, objetiva e foi para 23º no final da nota discursiva após recurso. Então, você isso, foi quase para dentro das vagas. exato. Eu posso dizer que dentro das vagas agora, por conta dessa, mudou a lei agora, né? Então aprovou mais 39 vagas. Então, de certa forma, Você foi para dentro das vagas, né? exato. E vai ser chamado na primeira turma. Essa diferença, né, de primeira turma para segunda turma, para quem está estudando para um concurso do nível TCU, tá na primeira, na segunda, na terceira, tá ótimo. Ser chamado no Exato, TCU já é ótimo, tem que agradecer, com né? certeza. Mas essa diferença de uma turma para outra dá uns 6 meses, às vezes 7 meses. São 6 meses sem receber o salário. Quando a gente está falando do salário do TCU, é uma graninha É uma considerável. diferençazinha, né? Poxa, que massa, parabéns, que legal. Eu gosto de ver quando essa discursiva ela puxa, né,
a pessoa lá para frente, né? Porque aconteceu algumas vezes comigo também, nos meus concursos, então eu sempre acredito nesse diferencial que é discursivo. Agora, Matheus, eu queria que você contasse para o pessoal, você que passou por todo esse período de estudo, qual foi a sua maior dificuldade nesse processo e depois qual foi a sua reação quando você viu que tinha sido aprovado ali dentro das vagas, né? Então, o pior momento e o melhor momento dessa preparação. Então, eu acho que os piores momentos são justamente aqueles quando você, especialmente algumas matérias que você, poxa, você lê ali e tudo, acha que aprendeu, quando você vai para as questões, o desempenho é muito ruim. Por exemplo, até quando a banca FGV foi escolhida, aí a dificuldade ali de português, que, poxa, difícil entender ali a ideia da FGV, a linha de raciocínio da FGV é bem complicado. Então, essas dificuldades foram bem grandes. A economia mesmo, às vezes, poxa, você lia, parecia, gravava, fazia ali os exercícios de memorização, para poder gravar as fórmulas de economia, tudo. Tentava entender, tentei vários professores ali, mudei, mas mesmo assim você ia para algumas questões, em especial da FGV, que ela é bem forte ali, também cobra bastante na parte de economia, e não acertava, assim, o índice às vezes não chegava a 60%, né? Eu lembro também uma vez, um dia que eu estava estudando direito administrativo até, e sem querer eu botei ali, nem tinha percebido, eu botei para elencar as primeiras questões, as partes as mais difíceis, né? E aí eu comecei a errar ali, e eu não estava percebendo que era ali justamente as questões mais difíceis que estavam vindo inicialmente. Poxa, aí você até acaba se assustando, pô, depois desse tempo todo estudando, esse desempenho tão ruim. Ainda Então, mais uma matéria de direito administrativo, que teoricamente você já estava bem, né? exato, exatamente. Até na prova do TCU eu fui bem, não 6 questões, eu acertei 5 delas. Se eu não me engano, eram 5, eu acertei 4, um negócio desse. Eu sei que entre controle externo e direito administrativo eram 11 questões, eu acertei 10. É, mas você vê algumas situações assim que, poxa, dá vontade de ali jogar tudo pro alto, enfim. Mas entender que é difícil para todo mundo, né? Se ver alguns aprovados hoje, olhar a prova do TCU, alguns dizem, poxa, eu não sei resolver isso ainda. As questões de análise de dados, alguns eu não tenho a mínima ideia mesmo hoje. Não tenho ainda nem interesse em saber, porque foi um pouco realmente acima do tom. Matemática financeira também, muita gente disse, poxa, ali há questões ali para você não resolver mesmo. Então, tive essa dificuldade nas questões, mas para saber, né? Algumas provas nesse nível, não é necessário a pessoa saber tudo ou fechar a prova, né? Em especial se for FGV. Então, não é difícil, não é fácil você entender isso, mas foi essencial para conseguir a aprovação, você saber que não, assim, estou sabendo alguma parte ali, vai ser suficiente, se Deus quiser, a gente vai conseguir ser aprovado mesmo não acertando essa questão. Então, foi essa grande dificuldade, né, de essa parte psicológica de você conseguir assimilar os erros. E isso abala muito um aspecto emocional importantíssimo em concurso, que é justamente a confiança, né? Você Exato. passa a se sentir menos confiante na prova, né? E especificamente nessa prova do TCU, assim, todo mundo já tinha uma ideia de que a análise de dados viria para massacrar mesmo. Então, eu não me abalei tanto. Por conta, poxa, tá difícil para mim, mas eu sei que vai ser difícil para 90% das pessoas. Inclusive, a primeira colocada, ela disse que a análise de dados, ela chutou várias questões ali da prova. Mas o que
me abateu muito nesse dia foi a matemática financeira, porque eu tenho certa facilidade com o tema, gosto. No TCDF eu acertei todas as questões dessa matéria. E uns dias antes da prova, acho que na quinta ou na sexta, eu fiz um simulado que um dos cursinhos mandou, né? 50 questões de revisão ali. Eu fiz com certa facilidade, acho que acertei 48 questões, errei apenas duas e num período até razoável de tempo. Mas as questões veio um pouco acima do que normalmente é cobrado para a área geral de matemática financeira. E eu não sabia a maioria delas, acho que só uma das questões eu sabia resolver. Então isso me abateu um pouco, porque é uma coisa que eu sei, que normalmente eu ia bem, e ali, poxa, vai ser um dos meus pontos fracos. Então isso me afetou um pouquinho, e a gente precisou ali tentar ter esse controle, essa parte mental aí para poder fazer uma boa prova. E a parte boa é quando você vê ali a nota e dá um alívio danado, né? Meio que sai um peso das suas costas, esse período todo de dedicação, de estudo. Foram várias horas de estudo diárias. Então, poxa, consegui. Agora descansar um pouco, relaxar, aproveitar o momento. E a sensação é muito boa, né? Para quem foi a primeira pessoa que você deu a notícia? Rapaz, eu nem sei, porque eu acho que eu peguei, soltaram no grupo lá, né? E eu fui encaminhando já para um monte de gente. Então, meus pais, alguns amigos meus, colegas, acho que receberam mais ou menos no mesmo momento ali, que fui encaminhando no WhatsApp para várias pessoas. Que legal. E eles demonstraram felicidade também com essa sua aprovação? Com certeza, né? E assim, o que eu acho interessante é que muitas pessoas que próximas a mim acabam se incentivando também a estudar, né? Porque é difícil, passar em qualquer concurso, seja técnico, analista, auditor, tem as suas dificuldades, cada um tem sua história, mas é possível você fazer um esforço, você se dedicando, é possível fazer. Então, a sua aprovação, de certa forma, ajuda, né? Meio que incentiva outras pessoas também a estudar, a se dedicar também. Isso também dá uma gratificação muito grande. Falando em incentivar outras pessoas a estudar e tudo, você gostaria de deixar algum contato para que quem esteja assistindo, né, esse vídeo aqui esteja ali se sentindo ali com dificuldade durante a preparação e talvez tenha visto que é algo que você também passou e queira trocar uma ideia, tirar uma dúvida? Você teria como deixar um contato para essas pessoas, talvez no Instagram? Pronto, eu tenho o Instagram lá que eu usava só para estudo mesmo, a maior parte é Mateus, sem o H, Conceição Mota. Eu até sigo também vocês lá, o Você Concursado, o Instagram de vocês, sigo o seu pessoal também. Então, assim, o que eu puder contribuir, podem ficar à vontade lá que a gente vai estar à disposição. Beleza, então é Matheus Conceição Conceição Mota. Mota. Isso. Beleza. Quando a gente for postar essa entrevista, a gente marca lá também o seu Instagram, porque aí fica mais fácil para o pessoal encontrar depois. Pronto. Bacana. E para a gente finalizar, Matheus, deixa uma mensagem aí para aqueles que estão se preparando para concurso público e que talvez não estejam tão confiantes na aprovação. Então, principalmente o pessoal que está começando se preocupa muito com estudar, qual rotina. Obviamente, são fatores importantes, né? Mas eu acho que o principal é você acreditar que pode ser aprovado, né? Eu sempre digo isso, porque cada um tem seu método de estudo, cada um tem seu tempo, tem as suas dificuldades. Nós somos seres humanos únicos e não tem nenhum método de 100% de aprovação, nenhum método fácil ali, nenhum atalho, isso não existe. Então é importante você se dedicar, você desejar realmente
ser aprovado, isso é essencial, e acreditar nisso, né? Talvez você não passe em um ou outro concurso que você deseja, mas em algum concurso, certamente você, com dedicação, você é aprovado. Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa, especificamente acreditar que pode conseguir, que pode chegar lá. Para mim, esse é o fator-chave do concurso. E agora, você chegou lá, entrou no TCU, aposentou a caneta ou não? A princípio, sim. Talvez depois eu faça, tente aí conselheiro. Eu não sei se quando eu posso atender as condições, as regras constitucionais para isso, para conselheiro de contas, mas é algo mais a longo prazo. Por enquanto, dá uma descansadazinha. Legal. Matheus, parabéns pela sua aprovação. Agora que a gente trocava algumas mensagens ali no Instagram, né, durante o período, Tem mas, algumas dúvidas com você lá, algumas vezes. mas agora, conhecendo a sua história, eu tenho uma admiração ainda maior por tudo isso que você passou e pela pessoa que você se tornou agora como aprovado do TCU. Tenho certeza que no exercício da profissão você vai conseguir prestar um serviço muito bom para toda a sociedade. Então, Eu queria deixar só um recadozinho aqui, Bruno, claro, desculpa. Como eu falei, né, eu fui aprovado lá no TCU Amazonas e lá foi proposto já, tem vários cargos vagos lá, inclusive um pouco antes do concurso foi sancionada uma lei abrindo mais ou menos 100 vagas para auditoria governamental. Foi até um dos motivos de eu ter ido fazer na época, e até mesmo tendo sido aprovado, eu continuo na comissão, né, que tá buscando pessoal lá para ser nomeado e tudo. E eu queria deixar assim um recado, porque recentemente o STF ele publicou uma ordem lá para demitir algumas pessoas que foram nomeadas em 2001, foram de forma irregular, pessoas que não eram concursados e foram de forma irregular efetivadas no serviço público lá no Amazonas, inclusive lá no TCE. Então, assim, eu faço um apelo aí para um órgão de controle, queira ou não, Tribunal de Contas, né, para cumprir a Constituição e valorizar o concursado, né, valorizar esses que foram aprovados. Então, eu gostaria de deixar esse apelo aqui no final. legal. Até porque, né, a gente vê o trabalho que é para passar num concurso, né, as pessoas elas realmente se especializam nas matérias que vão ser utilizadas ali no dia a dia do trabalho, né? Não é à toa que Exatamente. existe esse concurso. E ainda mais com órgão de controle, né? A gente pode ter um órgão de controle que é para fiscalizar a administração e as pessoas entraram ali já de forma irregular. Como é que você vai ver uma irregularidade em outros órgãos ou apontar uma irregularidade em outros órgãos? Exato. Esse é um ponto importantíssimo. Vale a pena levantar essa bandeira mesmo. E conte com apoio aí, tá? Valeu. Beleza, então. Então é isso. Matheus, um abraço então para você, um abraço para quem está assistindo e até mais. Muito obrigado e continuar aí com bons serviços prestados ao concurseiro. Pode deixar. A gente se esbarra aqui em Brasília. Tá certo, meu caro. Tchau, tchau. Tchau.